Havia rumores que se espalhavam pelas terras de Cafarnaum como o som de uma tempestade distante. Jesus havia retornado. As casas, as ruas e até os becos pareciam respirar uma expectativa silenciosa, uma inquietação quase palpável. Ele entrara em uma casa, e logo, como atraídos por uma força invisível, multidões começaram a se reunir. Homens, mulheres e até crianças acorriam de todos os cantos, sedentos por ouvir palavras que cortavam a alma como uma espada. E ali, no meio daquela aglomeração, algo maior do que simples curiosidade se formava. Era o confronto entre o invisível e o real, entre o poder divino e o coração humano. Enquanto Jesus falava, sua voz se espalhava pela casa, densa como a bruma que pairava sobre o lago nas manhãs frias. Mas do lado de fora, um grupo se aproximava. 4 homens traziam um paralítico deitado em uma maca. O corpo frágil, o olhar vazio, o peso da impotência, tudo nele denunciava anos de sofrimento. Eles sabiam que a multidão impediria qualquer passagem pela porta, mas havia algo em seus olhos, uma fé que queimava como fogo em meio às sombras. Então subiram ao telhado, romperam o barro e a palha, e com esforço baixaram o homem bem diante de Jesus. O som dos fragmentos caindo silenciou a multidão. Todos olhavam para cima, e pela primeira vez naquele dia o ar parecia parado. Jesus ergueu os olhos. Ele viu a fé não apenas dos homens, mas da própria cena, a fé viva que não se dobra diante de obstáculos. E então, proferiu palavras que ecoariam através dos séculos. Filho, os teus pecados te são perdoados. Houve um murmúrio, quase inaudível, vindo dos cantos da casa. Os escribas, sentados em silêncio, se entreolharam. E dentro deles brotou uma pergunta sombria. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aquilo não era apenas dúvida. Era o início de uma batalha espiritual travada no coração dos homens que viam, mas não compreendiam. Jesus, conhecendo o que pensavam, olhou para eles com uma serenidade inquietante. Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados te são perdoados. Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. O silêncio se tornou espesso, como se o tempo tivesse parado. E então, com autoridade que nenhum profeta havia ousado reivindicar, ele disse, mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Voltou-se para o paralítico e ordenou, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem tremeu. A multidão se inclinou para a frente, sem respirar. E então, o impossível aconteceu. O corpo outrora imóvel começou a responder. Primeiro as mãos, depois os braços e enfim as pernas. Ele se levantou diante de todos, segurando o leito que antes o aprisionava. Um clamor percorreu o ambiente, como um trovão de assombro. Nunca vimos coisa semelhante. Gritavam. Mas por trás do espanto, nascia algo ainda mais profundo. A revelação de que o poder de Deus não habitava mais no templo, mas em um homem. O milagre havia rompido o silêncio. O teto quebrado não era apenas de barro, mas do próprio entendimento humano. Aquela casa se tornara o palco de uma revolução espiritual. E cada palavra dita por Jesus, cada gesto, cada olhar, marcava o início de um conflito que mudaria para sempre a relação entre o homem e o perdão. O chamado que escandalizou os justos após o milagre em Cafarnaum. As ruas murmuravam o nome de Jesus como se fosse uma lenda recém-nascida. Homens contavam o que viram. Mulheres choravam ao lembrar o paralítico caminhando. E até os céticos se calavam diante daquilo que escapava à razão. Contudo, havia algo mais profundo acontecendo. Por trás da admiração e do espanto, crescia uma tensão invisível. Os fariseus e escribas observavam cada passo como sombras silenciosas à espreita. Eles não viam o milagre, viam a ameaça. O homem que perdoava pecados e curava corpos era o mesmo que começava a romper as tradições que sustentavam o poder religioso da época. Jesus, entretanto, não se detinha. Ele caminhava às margens do mar, onde os ventos traziam o cheiro salgado da liberdade. E ali, no meio do povo simples, avistou um homem sentado na coletoria. Levi, filho de Alfeu, um cobrador de impostos. O desprezo pairava sobre ele como uma maldição. Aos olhos do povo, Levi era impuro, traidor, um homem que servia a Roma e explorava seus irmãos. Mas Jesus, ao olhá-lo, viu algo que ninguém mais via:
a alma ferida por trás do pecado. Com apenas 2 palavras, ele destruiu o muro que separava o condenado do chamado. Segue-me, e Levi levantou-se. O gesto foi simples, mas carregado de mistério. O som da moeda caindo sobre a mesa ecoou como o estilhaçar de uma vida antiga. O cobrador de impostos deixava para trás a riqueza e a vergonha e caminhava rumo ao desconhecido. Poucos perceberam, mas naquele instante, o poder de Jesus mostrou-se mais uma vez não apenas sobre a doença, mas sobre o próprio coração humano. Ele curava aquilo que ninguém ousava tocar, a culpa. Logo depois, Levi preparou um grande banquete em sua casa. O ambiente encheu-se de vozes, risadas e o tilintar de copos. Cobradores de impostos, pecadores, homens marcados pela rejeição. Todos estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Para os fariseus, aquela cena era uma blasfêmia viva. Eles se aproximaram dos discípulos e com desprezo perguntaram: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Suas vozes carregavam veneno, um tom de acusação que buscava ferir. Mas Jesus ouviu e respondeu com uma clareza que atravessou o tempo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. As palavras de Cristo pairaram no ar, densas como fumaça de incenso. Ali, no meio de uma refeição simples, ele revelava o verdadeiro propósito de sua vinda. Não para confirmar a pureza dos que se julgavam santos, mas para libertar aqueles que o mundo havia condenado. A mesa tornou-se um altar, e cada olhar de Jesus uma pregação silenciosa. O que os fariseus viam como impureza, Deus transformava em redenção. Mas à medida que a noite caía, crescia também a inquietação entre os líderes religiosos. Eles começaram a compreender que aquele homem não apenas falava com autoridade, ele desafiava a própria estrutura espiritual que sustentava o poder de muitos. O reino que Jesus anunciava não era feito de muros ou leis, mas de corações transformados. E essa verdade ameaçava desmoronar todo o sistema de fé que eles conheciam. Na penumbra daquele banquete, algo se movia além dos olhos humanos. Era como se forças antigas, invisíveis, começassem a se agitar. Porque onde há perdão, há também resistência. O mal não suporta a graça, e os que vivem das sombras não suportam a luz. O chamado de Levi não foi apenas o convite de um homem a outro. Foi o toque divino que despertou o início de uma guerra espiritual que só aumentaria. O jejum, que revelou o noivo a tensão, não havia se dissipado com o fim do banquete na casa de Levi. Pelo contrário, ela se infiltrou nas ruas, nas sinagogas e nos círculos religiosos como um veneno de ação lenta. Os fariseus não eram mais meros observadores. Agora, eram questionadores ativos, caçadores de falhas à procura de um deslize que pudesse ser usado contra Jesus. E logo encontraram um novo alvo: os discípulos. Naqueles dias, os seguidores de João Batista e os fariseus praticavam jejuns regulares, rituais de autonegação que demonstravam piedade e submissão à tradição. Era um ato sagrado, esperado de qualquer homem que se dissesse temente a Deus. Mas os discípulos de Jesus comiam. Eles caminhavam pelos campos, partiam pão e viviam com uma liberdade que ofendia a sensibilidade religiosa da época. Então, se aproximaram dele e perguntaram, com uma cortesia carregada de acusação: por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A pergunta era uma armadilha. Se Jesus defendesse a não observância do jejum, seria acusado de profanar a tradição. Se ordenasse o jejum, pareceria submisso às críticas e perderia a autoridade única que demonstrava. Mas Jesus, mais uma vez, não respondeu de acordo com a lógica humana. Suas palavras cortaram o cerne da questão, revelando uma verdade espiritual que estava oculta em parábola. Podem, porventura, jejuar os convidados do noivo, enquanto lhes está presente o noivo? Era uma imagem poderosa, um raio de luz em meio à escuridão daquela disputa religiosa. Ele não estava rejeitando o jejum, estava revelando seu propósito. O jejum era um ato de luto, de expectativa, de anseio por algo que faltava. Mas o noivo, ele próprio, estava presente. A alegria do reino havia chegado. Jejuar naquele momento seria como chorar num casamento. Seria um absurdo, uma negação da realidade da presença divina. E então ele profetizou: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo,
e nesse tempo jejuarão. Aquela declaração carregava um peso profético aterrador. Era o primeiro anúncio velado de sua partida, uma sombra que se projetava sobre a alegria aparente. Ele sabia que a cruz aguardava e que então sim seus discípulos conheceriam a dor e o jejum da ausência. Mas naquele instante, a presença do noivo exigia celebração, não lamento. Para finalizar seu argumento, Jesus usou duas metáforas que ecoaram como um alerta solene. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna maior a ruptura. A nova revelação que ele trazia, o evangelho da graça, do perdão imediato e do acesso direto a Deus, não podia ser simplesmente remendada na estrutura rígida e gasto do farisaísmo. A tentativa de conciliar as duas apenas rasgaria ainda mais o tecido da antiga aliança. E a segunda metáfora foi ainda mais contundente. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará o vinho, e os odres se estragarão. O vinho novo do seu ensino, do seu espírito, era fermentativo, vivo e expansivo. Os odres velhos das tradições humanas, do legalismo seco e da religião baseada em aparências, eram rígidos e quebradiços. Eles não suportariam a força transformadora do novo vinho. A ruptura era inevitável. Ou tudo se renovava ou tudo se perderia. Naquele momento, a discussão sobre o jejum havia se transformado em uma revelação sobre o fim de uma era. Jesus não era um reformador. Era o fundador de uma nova criação. E os que insistissem em permanecer nos odres velhos testemunhariam sua própria ruína espiritual. O sábado e a soberania da alma ao confronto não terminou com as parábolas do jejum. A tensão apenas mudou de cenário, saindo das ruas e das casas de banquete para o lugar mais sagrado da vida comunitária, o sábado. A lei do repouso sabático era mais do que um mandamento. Era um pilar da identidade judaica, um sinal perpétuo da aliança entre Deus e o seu povo. Guardá-lo era uma questão de obediência cósmica. Violá-lo, um ato de rebelião passível de morte. E Jesus conscientemente escolheu esse campo de batalha. Seus discípulos, ao atravessarem as lavouras em um desses sábados, tinham fome. Era uma necessidade humana básica, visceral, e com as mãos colheram espigas, as esfregaram e comeram os grãos. Um ato simples, permitido pela própria lei de Moisés, aos que tinham fome e passavam por uma seara alheia. Mas aos olhos dos fariseus, que haviam erigido um intricado edifício de regulamentos em torno do quarto mandamento, aquele ato era uma colheita. Colher era trabalhar. Trabalhar no sábado era profanar o dia do Senhor. Aproximaram-se então de Jesus não para questionar os discípulos, mas para acusar o mestre. Vê, por que fazem no sábado o que não é lícito? Disseram. A pergunta era um laço. Se Jesus os defendesse, seria um transgressor da lei. Se os repreendesse, negaria a própria compaixão que pregava. A resposta de Jesus, no entanto, veio como um golpe magistral, arrancando dos arquivos da própria história sagrada um precedente que seus acusadores não podiam contestar. Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Questionou ele, invocando a memória do maior rei de Israel. Ele os levou de volta à cidade de Nobe, ao tabernáculo em ruínas, onde o sumo sacerdote Aquimeu entregou a Davi e seus homens os pães da proposição, pães sagrados que só aos sacerdotes era permitido comer. Davi comeu e deu aos seus homens, e Deus não o puniu. A lição era devastadora. A necessidade humana e o propósito divino têm uma hierarquia superior aos rituais. A fome de Davi em sua fuga injusta era mais importante do que a regra cerimonial. A fome dos discípulos em seu seguimento ao Messias era mais importante do que a tradição oral. E então, Jesus proferiu uma declaração que ecoaria como um trovão através dos séculos de doutrina humana. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Era uma inversão cósmica da ordem religiosa estabelecida. O sábado não era um fim em si mesmo, um ídolo a ser adorado. Era um dom, um presente de Deus para o descanso e restauração do homem. Colocar o fardo do legalismo sobre ele era distorcer seu propósito divino. A lei estava a serviço da vida, não a vida a serviço da lei. E para encerrar qualquer debate,
Ele acrescentou a sentença final, a afirmação de sua autoridade messiânica, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Aquilo foi a gota d'água. Ele não estava apenas interpretando a lei com ousadia, estava se declarando como seu Senhor. O Filho do Homem, uma figura de autoridade celestial do livro de Daniel, agora se colocava acima da instituição mais sagrada do judaísmo. Ele era o dono do sábado. Aquele que instituiu o mandamento no Éden agora estava ali em carne, reivindicando soberania sobre ele. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer gritaria. Os fariseus não tinham mais o que dizer. Suas armas legais haviam sido quebradas pela própria Escritura, que juravam defender. Eles saíram dali, não derrotados em debate, mas confrontados por uma autoridade que ameaçava desintegrar o próprio mundo que eles conheciam. O reino não era uma reforma, era uma revolução. E seu rei acabara de declarar que todas as coisas, inclusive o tempo sagrado, lhe pertenciam. O clímax na sinagoga, a cura que era um desafio à tensão, já não era um subtexto. Era uma presença tangível, um véu pesado que se arrastava por onde Jesus passava. Os fariseus, humilhados publicamente nos campos de trigo, não se afastaram. Pelo contrário, sua vigilância se tornou mais aguda, mais pessoal, mais carregada de uma hostilidade silenciosa. Eles o seguiam não como discípulos, mas como sombras acusadoras, esperando o momento definitivo para enredá-lo em uma condenação sem apelo. E então, Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, no próprio coração da vida religiosa daquela cidade. Era o território deles, o lugar onde a lei era lida, interpretada e guardada. As mesmas paredes que testemunhavam as orações piedosas agora testemunhariam o confronto final entre a letra que mata e o espírito que vivifica. E havia ali um homem. Sua condição é descrita com uma palavra que carrega um peso de desesperança: seco. Uma mão atrofiada, ressequida, inútil. Era uma imagem viva da impossibilidade. Todos o conheciam. Todos os sábados ele estava ali. Um lembrete silencioso da fraqueza humana. Naquele dia, porém, ele não era apenas um homem doente. Era uma isca, uma armadilha viva colocada no caminho do Messias. Os fariseus não disfarçavam mais. Seus olhos estavam fixos em Jesus, não com curiosidade, mas com a frieza de juízes prontos para proferir a sentença. Eles o observavam ardilosos, para ver se ele curaria no sábado. A pergunta não era: ele pode curar, mas ele ousará fazê-lo no sábado? Para eles, a vida daquele homem era menos importante do que a preservação de sua interpretação do quarto mandamento. A necessidade humana era, mais uma vez, sacrificável no altar da tradição. Jesus, conhecendo perfeitamente o jogo que se desenrolava, não recuou. Ele não ignorou o homem, nem adiou o inevitável. Pelo contrário, ele trouxe o conflito para o centro. Levanta-te e vem para o meio, ordenou ao homem da mão ressequida. O som de sua voz ecoou na sinagoga silenciosa. O homem, talvez acostumado a ser ignorado, obedeceu. Ele se levantou e se pôs no centro diante de todos. A cena estava armada. O doente exposto, os acusadores à espreita, e Jesus no olho do furacão. Então ele se voltou para os fariseus. Sua pergunta, uma lança que perfurava suas intenções mais secretas: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? A pergunta era genial e devastadora. Ele não perguntou se era lícito curar. Ele reformulou toda a questão em termos de bem e mal, de vida e morte. Fazer nada, naquela situação, não era neutralidade, era escolher o mal. Era preferir a morte de uma esperança à preservação de uma regra. A omissão na presença do sofrimento era, em si mesma, um ato de violência. Eles, porém, permaneceram em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de ódio e impotência. Sabiam que qualquer resposta os condenaria. Se dissessem fazer o mal, seriam acusados de perversão moral. Se dissessem fazer o bem, teriam de admitir que Jesus estava certo. Seu legalismo os havia encurralado. Jesus, então, olhou para eles. O texto sagrado registra que ele o fez com ira, contristado com a dureza de seus corações. Era a santa,
indignação contra a cegueira que prefere um dogma a um milagre, um ritual a uma vida restaurada. Esse olhar não era apenas de desaprovação, era o julgamento da luz contra as trevas da religião vazia. Sem dizer outra palavra, ele se voltou para o homem. Estende a mão. Era um comando aparentemente absurdo. Como um homem com uma mão, seca poderia estendê-la? Era uma ordem que exigia fé, que demandava um ato de obediência frente à impossibilidade. E o homem, olhando para aquele que lhe dava a ordem, creu. Ele tentou. E no exato momento em que a vontade se submeteu à palavra de Cristo, o milagre aconteceu. A mão, antes encolhida e pálida, estendeu-se. Os tendões se reconstituíram, os músculos se encheram de vida, o sangue voltou a correr. Era uma criação nova, instantânea, feita do nada como no princípio. A mão estava sã, restaurada como a outra. O milagre estava consumado. A lei do sábado fora quebrada. Não. Ela fora cumprida em sua plenitude, pois o próprio Senhor do sábado havia usado seu dia sagrado para realizar a sua obra de restauração. O bem havia sido feito, a vida havia sido salva. E o clímax daquela cena não foi o aplauso nem o grito de admiração. Foi o silêncio quebrado pelo som de um propósito sombrio se solidificando. Imediatamente, os fariseus saíram e se aliaram aos herodianos, seus inimigos políticos, para deliberarem como poderiam destruir Jesus. A cura no sábado não os comoveu, os endureceu. O confronto na sinagoga não os iluminou, os cegou completamente. Eles haviam visto a glória de Deus e a chamaram de blasfêmia. A guerra estava declarada. A sombra da cruz começava a se alongar. Sombra da cruz e o eco da graça, o capítulo se encerra, mas não há final feliz. Não há harmonia restaurada. Há, em vez disso, um silêncio carregado e um futuro inevitável selado nas sombras. A cura do homem da mão ressequida não foi o ápice de uma narrativa de triunfo. Foi o estopim que acionou o mecanismo da crucificação. Os fariseus, unidos a seus inimigos mortais, os herodianos em um pacto de conveniência sombria, já não buscavam respostas. Eles buscavam sangue. A pergunta já não era quem é este, mas como o mataremos? E assim, o segundo capítulo de Marcos se fecha com a mais terrível das ironias. Quanto mais Jesus revelava o poder e a graça do reino, mais o mundo das trevas se organizava para apagá-lo. Cada milagre era um convite à fé que, para os corações petrificados, se transformava em uma acusação intolerável. O perdão ao paralítico desafiou sua teologia. O chamado de Levi desafiou sua moralidade. A interpretação do jejum desafiou sua disciplina. E a cura no sábado desafiou sua autoridade. Em apenas uma série de eventos, Jesus demonstrou ser Senhor do pecado, da graça, da tradição e do tempo. E o sistema religioso da época não pôde suportar tal verdade. A jornada através deste capítulo é, portanto, muito mais do que uma sequência de milagres. É uma revelação progressiva e sombria da natureza do conflito entre Deus e o coração não regenerado. É a exposição do grande segredo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O paralítico baixado pelo teto representa a fé que rompe barreiras para chegar até Cristo. Levi, na sua mesa de banquetes, representa a graça que se assenta com os indignos. E o homem da mão seca, no centro da sinagoga, representa a humanidade atrofiada pelo pecado, só capaz de ser restaurada por uma palavra de poder vinda do próprio Criador. Mas no centro de tudo, pairando sobre cada disputa, está a figura do Filho do Homem. Este não era um título messiânico glorioso e político que esperavam. Era um título cósmico, extraído da visão de Daniel, que falava de um ser divino recebendo autoridade eterna. E Jesus o usa precisamente no momento em que declara ter poder para perdoar pecados na terra e ser Senhor do sábado. Ele não é um mero profeta ou mestre. Ele é o soberano divino que caminha entre os homens, e sua autoridade penetra em todas as esferas da existência, espiritual, moral, social e cósmica. A lição final de Marcos 2 é uma que ressoa através dos séculos com um aviso solene. Encontrar-se com Jesus nunca é um evento neutro.
ele força uma decisão. Ou se crê nele, aceitando sua autoridade absurda e sublime sobre o perdão e a vida, ou se junta à conspiração para destruí-lo. Não há meio termo. Aquele que veio para perdoar e restaurar tornou-se paradoxalmente a pedra de tropeço. Sua graça, que é ofensiva para os que se consideram justos, é a única esperança para os que se reconhecem paralíticos, cobradores de impostos e com as mãos secas. O capítulo termina, mas a história não. A sombra da cruz agora se projeta sobre cada palavra subsequente deste evangelho. O confronto em Cafarnaum foi apenas o primeiro round de uma batalha que culminaria no Gólgota. No entanto, mesmo nesta escuridão crescente, brilha uma verdade incontestável. O homem que desafiou o perdão de Deus era, ele próprio, Deus desafiando a condenação do homem. E no fim, seria o seu perdão concedido naquela cruz, que teria o poder de curar a mão seca de toda a humanidade.